Vossa Excelência não abdicou 1 milímetro do seu compromisso sagrado, dos ideais da sua luta pelo povo brasileiro que um dia a levaram aos porões escuros da tortura. Mas o que eles não sabiam é que estavam apenas e tão somente compondo a moldura de ouro da sua imagem histórica, o píncaro da sua trajetória ousada, temerária, empolgante e patriótica, e de onde sairia de cabeça erguida e olhar altivo para ser conduzida pela gratidão nacional a dirigir os destinos da pátria. É uma honra servir sob a visão lúcida e as diretrizes competentes de uma estadista como Vossa Excelência. Nossa Presidenta, e aqui faço um parênteses para falar dessa dama ilustre, cuja moldura da sua carreira política são os porões da ditadura. Essa mulher que chorou as lágrimas que ninguém viu e os murmúrios que ninguém ouviu. Ela que passou pela infâmia de todo tipo de constrangimento moral e psicológico. Pois bem, aqueles poderosos que a torturavam cumpriram um papel medíocre na história e ela passou a ser nossa presidenta. Qualquer pessoa de bom senso prefere um brasileiro vestido de vermelho, mesmo que seja flamenguista ou São Paulino, que não são por acaso times do meu coração, do que um que vai para a rua vestido de verde e amarelo para defender a privatização e a entrega para os Estados Unidos de empresas como a Petrobras. O PT é um partido tão comunista que o lucro dos bancos, que foi de aproximadamente 40 bilhões de dólares no governo Fernando Henrique Cardoso, aumentou para 280 bilhões de dólares nos 8 anos do governo Lula. O PT é um partido tão comunista que grandes bancos privados deram mais dinheiro para a campanha da Dilma e do PT do que para os seus adversários nas eleições de 2014. Será que os maiores bancos do país teriam feito isso se dessem ouvido aos radicais que povoam a internet, que juram de pé juntos que Dilma era assaltante de banco na década de 70? Ou se desconfiassem que ela é uma perigosa terrorista que está em vias de dar um golpe comunista no Brasil? Aliás, o próprio presidente do Itaú, esses dias, veio defender o mandato da presidenta nos jornais. Que o governo federal financiou, por meio do BNDES, empresas brasileiras como a Braskem, a Vale e a JBS. Mas, estranhamente, não fazem a mesma coisa para protestar pelo fato do governo do PT, segundo eles altamente comunista, terem emprestado, equivocadamente a nosso ver, Mauro Santayana, bilhões de reais para multinacionais estrangeiras, como a Fiat, a Telefônica, Vivo, ao mesmo tempo em que centenas de milhões de euros seguem para a Europa, como andorinhas, todos os anos em remessa de lucro para nunca mais voltar. Outro mito sobre o suposto comunismo do PT é que Dilma e Lula, por revanchismo, sejam contra as Forças Armadas, quando suas administrações à frente do país começaram e estão tocando o maior programa militar de defesa da história brasileira. Lula nunca pegou em armas contra a ditadura. No início de sua carreira como líder de sindicato, tinha medo desse negócio de comunismo, como já declarou uma vez. Surgiu e subiu como uma liderança focada na defesa do emprego, do aumento salarial, da melhoria das condições de classe de seus companheiros de trabalho, operários na indústria automobilística de São Paulo, e há quem diga que teria sido indiretamente fortalecido pelo próprio regime militar para impedir o crescimento político dos comunistas em São Paulo. Dilma, sim, foi militante de esquerda na juventude, embora nunca tenha pego em armas, a ponto de não ter sido acusada disso sequer pela justiça militar. Outra razão que contribui para que o governo do PT seja taxado de comunista e muita gente saia às ruas no domingo é a política externa e a lenda do bolivarianismo que teria adotado em suas relações com o continente sul-americano, incluídos países como Cuba e Venezuela, porque não temos como ficar escolhendo por simpatia o tipo de regime, ou só nos restará nos inserir de forma subalterna no projeto de dominação europeu e anglo-americano. Coloca numa perspectiva histórica razões pelas quais essa casa e o povo brasileiro deve ponderar manter o mandato da nossa presidenta para que, na negociação, na ponderação, eu diria, na negociação política, porque isso é uma característica dos povos cultos, encontrarmos a solução pacífica das nossas controvérsias, sem agravar a crise econômica que nos aflige,
e aflige sobretudo aos mais pobres e ao povo trabalhador. No dia 26, vai colocar de um lado aqueles que defendem os empregos e os salários, e do outro lado, aqueles que desempregaram no Brasil, que reduziram salários. Essa é a presidenta Dilma. Essa era a ministra Dilma nos 8 anos do presidente Lula. Essa é a presidenta Dilma. Uma mulher voltada, devotada à gestão, a fazer com que o Brasil cresça na proporção exata da sua grandeza, da grandeza do seu povo e dos seus recursos naturais.